Também foi uma pauta no pós-jogo em função da expulsão do Jonathan Jesus. Queria ouvi-los, Ribeiro Neto. Para mim, assim, para mim é muito simples a gente analisar essa situação. Pega esse lance e coloca na área do Internacional. Pega esse mesmo lance, entendeu? Vamos lá, hipoteticamente é o Vitão com o Gabigol, tá? Se ele dá o que ele deu e expulsa o Vitão, o senhor Alexandre Ernest... Só para deixar claro. Só um pouquinho. Não. É que tem que deixar claro a análise. Ou é falta ou não é falta. Se é falta, é para expulsão. Isso tem que ficar claro. Da falta de quem? Do Kaique ou do Jonathan? Não interessa. Como que não interessa? Não interessa. O Kaique eles não estão é lado a lado. homem. Eles estão lado a lado. Não estão lado a lado. E a falta foi dada do zagueiro, não foi do lateral. Mas não foi, cara. A falta foi do Kaique, na perna, por baixo. E ele não é o último homem. Eu acho que o Kaique nem pega. E ainda assim... Não é o último homem. O Kaique é. Porque o Jonathan é o último homem. Não. Ele passa pelos dois, os dois estão alinhados. Os dois estão lado a lado. Não, ele é. Ele passou pelo Kaique. Claro. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Se tem falta, tu tem expulsão. Tu estás atendendo exatamente aquilo que eu quero dizer. Se tem falta, tem expulsão. É um lance de interpretação. Não. Entendeu? E se fosse toda contra falta o Inter, é lance de interpretação. o Internacional estava com uma nota oficial hoje. Sabe por quê? É a mesma coisa da relação esporte e Palmeiras lá, tá? O pênalti que deram pro Palmeiras, tá? Ao toque, mas não tinha intensidade, sabe? Então, é isso que eu quero dizer. O que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer um lance parecido contra o Inter. Tá, e se fosse... E eu quero que os torcedores do Inter também tenham a mesma leitura. Mas não é assim, sabe por quê? Porque quando tem interpretação, tem interesse. Essa é que é a verdade. Quando tem interpretação, tem interesse. Então, o juiz interpretou, na minha opinião, de forma equivocada, entendeu? E favoreceu o Inter. E já repito, o Inter ganharia igual. Porque tem muito mais time que o Cruzeiro. Mas foi um absurdo que fez o juiz da partida prejudicando o Cruzeiro. Teve falta ou não teve pra ti? Pra mim não houve intensidade. Pra ti não teve falta? Não. Tu acha que num giro daquela velocidade, onde tu já... Claramente ele foi desequilibrado por uma ação do jogador do Cruzeiro. Eu acho que ele perdeu o equilíbrio. Ele não foi desequilibrado. Ribeiro, se fosse o inverso, Ribeiro, se fosse o inverso, o árbitro expulsaria hipoteticamente o Vitão? Não, expulsaria, porque é caseiro. Gente, vamos parar com desinformação só, nós vamos ficar no sim um programa aqui agora. Só uma coisa, se fosse... porque é um lance interpretativo, é óbvio que tem que ser. Só vamos parar com desinformação. Não é bem assim. Desinformação. É falta ou não é falta. É assim. Se tem falta é expulsão. É a regra, Ribeiro. É a regra. Então, uma coisa, por que tu considera que é falta? Porque houve um desequilíbrio no jogador. Isso é uma interpretação tua. E eu acho que não houve. Tudo bem, então tá. Perfeito. Isso é uma coisa. Por isso que não faz diferença. Mas é que não faz diferença nenhuma a tua interpretação e a do Guimarães. Olha só, há uns 15 dias, 20 dias, eu ouvi aqui do meu representante que está do meu lado dizendo o seguinte: o juiz marcou, tá marcado. Então tá resolvido o problema. E eu disse assim, beleza, então nós só vamos mais falar de arbitragem. Porque o lance é o seguinte, agora quando mostra, a falta é muito clara do Jonathan. Eu também acho. O Jonathan empurra ele... Não teve intensidade pra empurrar. Como é que tu vai medir isso, Não interessa. Mas como é que vai medir isso, no futebol é sempre a mesma coisa. Lance rápido, então o árbitro não errou. É muito claro. Não, o árbitro errou. Por quê? O árbitro errou. Por quê? Primeiro ao dar a falta. Por que o árbitro errou? Tu tá colocando... Olha só como tá sendo contraditório. Se tu diz que o lance é interpretativo, logo uma interpretação contrária à tua também não é um erro, cara. Eu falei, quando como é que tu vai medir intensidade? Como é que tu vai medir intensidade? Me desculpa. Como tu vai medir intensidade? Não é na imagem que tu vai medir intensidade. O Jonathan empurra com o braço direito, inclusive. Mas não é. O que eu estou dizendo é que a interpretação do juiz, na minha opinião, foi equivocada. Ok. No lance rápido, qualquer empurrão se fosse o contrário, tu estava aqui badando contra o juiz, Guimarães. Não sou desse. A banca paga e a banca recebe. A nota eu quero ver, porque o Campeonato Brasileiro é longo. Só um de cada vez, O campeonato é longo. Não me veio depois com o xalalá aqui contra a arbitragem. Ribeiro, vamos lá. Pra ti tem o toque, tem o empurrão, mas não tem a intensidade pra queda, logo uma falta, é isso? Eu diria até que empurrão é o ato de empurrar. Não houve empurrão. Não tem empurrão. O contato.
Houve contato. Cara, ou seja, não houve falta pra ti. Cara, mas é que assim, ó, pra tu ver como o lance é tão interpretativo que pra mim foi falta, mas não pelo empurrão, tá? Tá, mas olha só. Eu acho que o jogador do Inter mal foi empurrado, tem um toque nas costas. Mas olha só, tu fala... Pra mim é a alavanca na perna dele que desequilibra o Wesley, não tem nada a ver com empurrão, gente. E aliás, o áudio do VAR que o Ernst mandou no grupo hoje, se eu não estou enganado, eles não falam em nenhum momento de empurrão. A perna do jogador que desequilibra o Wesley. Sim, mas o que eu tô querendo, o que o Ribeiro falou da questão da intensidade, eu tô dizendo, não, mas há um empurrão. Eu não vou falando que a falta não foi o empurrão. A falta é por baixo. Eu acho que se não tem nada por baixo, então ele expulsou o cara errado, velho. Então ele expulsou o cara errado. Não. Existe o toque do Jonathan também. O toque na perna é do Kaique. Não, deixa eu falar um pouquinho. Já escutei bastante. O toque na perna. Assim, não, mas é que. Peraí um pouquinho. Não é que. batendo, cara. Não, então só tu fala, Ribeiro. Só tu fala, Ribeiro. Eu já fiquei aqui parado esperando na minha vez de falar. Tu pode falar, Ribeiro. A vez de entrar. Não é a vez de entrar. Se ficar aqui parado esperando tu falar, eu não falo nunca. Tá, o negócio é o seguinte, ó. Ele cai pelo empurrão. Não! Ele cai pelo empurrão, ele é tocado, o empurrão faz com que ele caia. Bom, o lance é interpretativo, tudo bem, essa é a tua opinião. Eu acho que o toque que desequilibra o Wesley é na perna e é do zagueiro. E a queda é pelo contato. Não olha, olha a perna, pegou, e é por isso que ele cai. Não, ele cai pela perna. Não, ele cai pelo toque, pelo empurrão, tanto que se projeta. Não, cara, ele se desequilibra embaixo. Ele junta as pernas embaixo quando ele é tocado. E ele é tocado pelo zagueiro. Embora nesse lance fica claro. O lateral, olha ali, Bruno, ele é tocado por baixo e empurrado em cima. O lateral faz o movimento, mas por isso que ele cai. Gente, os dois fazem a falta. É claro que são os dois. É claro que são os dois. Falta, desculpa, pega embaixo e empurra em cima. É absurdo. Os dois fazem falta, para com isso. Olha ali, cara, tem toque embaixo e empurrão em cima, olha ali, Bruno. É por isso que ele cai, Bruno. Os dois fazem a falta. Eu acho que não tem empurrão, acho que é a perna do zagueiro. Beleza, e aí, independente da interpretação, existe a regra, né? Por exemplo, a interpretação do Marcelo é que houve a falta em cima do Jonathan, tá? Como foi fora da área e com chance clara e manifesta de gol, cartão vermelho. E o VAR... Se fosse um pênalti, seria um cartão amarelo a cal. Por quê? Porque pela regra tu não pode fazer duas infrações. Já existe o pênalti, então tu não vai pegar e punir o clube de tirar o cara do campo. Só uma coisa aqui, né? A gente está debatendo a nossa opinião. E aí eu preciso voltar um pouquinho pro VAR, porque o VAR, quando debate, para o VAR, a falta é cometida pelo Jonathan Jesus. Sim, não tem... Tanto que eles reforçam o 34, o 34, o 34 a todo momento. É isso aí. Então uma coisa é a nossa opinião. E o VAR fala da perna, que é o que eu também vi. Mas não, ele cita a falta é do 34 no VAR. Ele fala que não é... A análise do VAR é em cima do Jonathan Jesus. Perna do Jonathan Jesus. Jonathan Jesus. Ok, não, empurrão, a perna. Tu tá falando do empurrão, que foi a perna. Não, eu tô falando que a falta é cometida pelo Jonathan Jesus no VAR. E uma coisa é minha opinião, que eu falo de empurrão. Outra coisa foi o que o VAR analisou, que foi perna do Jonathan Jesus. E é uma coisa diferente. E eu quero te dizer que a minha interpretação é exatamente a mesma do VAR. Porque não é a perna embaixo. As pessoas têm que entender que a perna não é do joelho para baixo, gente. Foi a coxa do Jonathan Jesus que fez a alavanca no jogador Wesley do Inter e derrubou o Wesley. E ali tem também um chute do Kaique, que eu acho que não pega no Wesley. Pega, eu acho que pega. Fiquei na dúvida. Mas deixa eu te dizer, só pra gente combinar uma coisa aqui, porque o Cruzeiro prestou uma desinformação, tem um monte de gente falando um monte de bobagem, tá? Vou trazer uma equação que é muito simples de entender. Qual foi a desinformação que foi prestada? Vamos lá. Se foi falta, o jogador tem que ser expulso. Isso é regra, ponto. Ah, mas foi só um toquinho. Ali, se tu der um toquinho que desequilibra e um socão na cara, é expulsão. Isso é narrativa, Guimarães. Isso não... Tem outras pessoas dizendo que... a falta não foi para cartão, isso não existe. Falta ali é cartão. Dentro da área é amarelo. Fora da área, não tendo ninguém entre o jogador do Internacional e o goleiro, é expulsão, ponto. Isso é regra, tá? Vamos parar com essa palhaçada aí. Mas não foi falta, mas foi só um empurrãozinho, não interessa. Era o último homem, para facilitar a vida. Eu só quero ver a coerência quando for contra a dupla Grenal o teu discurso. Eu só quero ver a coerência quando for contra a dupla Grenal. O Ribeiro sugeriu. Mas eu não estou nem citando o Inter, eu estou citando contra a dupla Grenal. Tu também achou?
O quê? Tu não achou falta? Eu achei falta, só que o que ele tá falando, ele tá desqualificando a reclamação do Cruzeiro, que é desinformação. Não, é interpretação. Não é a regra. Quando o Ribeiro vem aqui, é a opinião dele. Não, senhor. É a opinião dele. Tu que tá equivocado. É a opinião dele. O jogador Lucas Romero, capitão do Cruzeiro, é entrevistado na saída de campo do intervalo, do primeiro pro segundo tempo. Ele admite a falta e diz: ali não era falta para vermelho, é falta para amarelo. Ele fala isso. Ou seja, ele desconhece a regra. Isso é desinformação. Tá falando do jogador ou tá falando da direção? Tá falando do jogador ou do Alexandre Matos? Tá falando do jogador ou do Pedrinho Lourenço? De quem que tá falando? Tá falando do Cruzeiro. Fica muito amplo, velho. Fica muito amplo. Cara, é que assim, o jogador nitidamente desconhece a regra. O que não me surpreende. Tem muito jogador que não conhece a regra. Tá, olha só, Pedrinho. O jogador, ele admite a falta, o que é bem importante, né? Ele viu, não foi ele que fez, mas ele estava próximo. Ele admite a falta. Ele mostra que desconhece a regra. Na entrevista coletiva depois, o dirigente se aproveita, se faz que não conhece a regra para criar uma narrativa de reclamação. O próprio Gabigol, no campo, fala pro árbitro, foi falta de cartão amarelo. O Gabigol começa a falar pro Marcelo de Lima Henrique. E o Marcelo fala, não, é o último homem. Se é falta, é para expulsão, a gente tá vendo lá se realmente foi falta. Isso. Ele fala pro Gabigol e confirma a falta. Então, o Cruzeiro tá tentando criar uma narrativa. Ok, fala pro seu torcedor. Aliás, esse tipo de falta no meio de campo, não é para nenhum cartão. Nenhum cartão. Nada. Agora, se o cara for o último homem, não interessa, presta atenção aqui, meu bruxo. Não interessa a intensidade. Foi falta, é expulsão e acabou, tá bom? Tinha chance clara de gol. O futebol com o VAR, ele deixou de ser um esporte de contato há muito tempo. Fala, Ribeiro. Isso é uma verdade. Fala, Ribeiro. Sim, mas é que mas o nome do termo é chance clara e manifesta de gol. Chance pode ter, pode não ter, porque o goleiro pode defender. Pra mim, quando tu tá cara a cara com o goleiro, se classifica uma chance, né? Isso. Fala, Ribeiro. Tem um lance no jogo Atlético Mineiro e São Paulo, tá? Onde o Hulk recebe na entrada da área, ele dribla o jogador e há um toque do jogador do São Paulo, que é um toque ínfimo, mas há um toque. O juiz não deu nada. Então não há padrão. Não há padrão. Logo, é por interpretação. Por isso que eu digo que nas próximas rodadas. Eu vou te dizer um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu e eu mencionei na minha maratona ontem. É isso aí. Olha só, porque a interpretação, o mesmo lance. No jogo ano passado. Os árbitros terão interpretação diferente. Claro, porque as pessoas são diferentes, porque não são robôs. Mas a regra tem que ser executada, independente das pessoas serem diferentes ou não. Não, porque a regra ela é interpretativa, assim como a lei. A lei é interpretativa, às vezes tu tá no artigo tal, às vezes tu tá no artigo tal. Teve um jogo no ano retrasado. Que agora salve esse lance porque vai ter contra a dupla Grenal até o final do Brasileiro. Salve esse lance. É que agora serve pro Inter. Não, cara, é que na verdade... Aí eu quero ver o discurso. É que na verdade, assim, ó... Não, só um pouquinho. Não. É que na verdade é o seguinte, o que deveria ter feito o Jonathan ali é ter acertado a cara do Wesley daí, porque não seria nada. Porque aí tá bem acostumado aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Tá sugerindo, eu tô aqui com a camisa do Grêmio aqui, cara. Então, se fosse por isso, eu tô com a camisa do Grêmio, eu diria que não foi. Não, mas eu não tô falando. O Gamba tá sugerindo que a gente é intelectualmente desonesto. O Gamba tá dizendo que a gente tá defendendo porque eu tô reforçando o discurso do Ribeiro. Pois eu estou com a camisa do Grêmio dizendo que pra mim reforçando o discurso do Ribeiro. Não, mas o Ribeiro sugere isso toda hora, eu já tô acostumado. Ano retrasado, teve um jogo no Beira-Rio, Inter e Curitiba. O Vitão foi expulso nesse jogo com 5 minutos de jogo, porque ele era o último homem. O jogador do Curitiba ia ficar cara a cara com o goleiro e o Vitão, se eu não me engano, era retrasado. E o Vitão é expulso depois de fazer uma falta. E naquele momento não havia nenhum tipo, um lance interpretativo, embora tenha sido muito mais claro. Ok, tá? Nenhum momento, pelo menos de minha parte, discutir, não é lance para expulsão, foi bem no início, o Inter não conseguiu vencer o jogo. Que tu acha, Cuidado com esse egocentrismo aí. Cuidado com esse egocentrismo aí. Vamos ver o que tu vai dizer quando for um lance contra a dupla Grenal. Pois bem, estou dizendo, naquele momento o Vitão foi